Olá, vamos aprender agora sobre hierarquia urbana. Você já deve ter percebido que, às vezes, uma cidade é mais importante do que a outra. Como assim? Uma capital costuma ser mais importante do que uma cidade do interior. Não é à toa que as capitais costumam receber muitas pessoas que vivem nas cidades do interior. Na verdade, você precisa entender o que faz de uma cidade ser mais importante do que a outra. Existem alguns critérios para você então definir a importância das cidades. E o primeiro critério interessante é entender que as cidades às vezes elas exercem diferentes funções. A ideia é, quanto maior for o número de funções exercido por uma cidade, maior vai ser a sua importância, maior vai ser a sua posição dentro de uma relação hierárquica. Como assim? Uma cidade, às vezes, exerce a função de cidade universitária, no qual as pessoas vão para ela apenas estudar. Às vezes é uma cidade turística, às vezes é uma cidade comercial, às vezes é uma cidade empresarial, às vezes é uma cidade industrial. Ou seja, quanto maior for o número de funções exercido por uma cidade, geralmente maior vai ser o seu nível de influência sobre outras cidades da região ou do país que você está analisando. Uma maneira de você perceber se essa cidade ela exerce muitas funções e se ela é muito influente é perceber a concentração de fluxos que existe então na sua cidade. O que seriam fluxos? Uma cidade muito importante, uma cidade no topo da hierarquia, é uma cidade que tem um fluxo muito grande de pessoas, de mercadorias e de dinheiro, justamente porque é uma cidade que exerce muitas funções, sendo assim, ela é uma cidade muito influente. Temos aqui uma interessante comparação hierárquica entre diferentes tipos de cidades. Por exemplo, no topo da hierarquia aparecem as metrópoles mundiais. O que significa metrópole? Metrópole é uma cidade central, é uma cidade-mãe. Para receber essa denominação metrópole mundial, é porque é uma cidade que ela não influencia apenas o próprio país, ela influencia o mundo inteiro. São Paulo e Rio de Janeiro são os exemplos brasileiros de metrópoles mundiais. Já a metrópole nacional, como o próprio nome diz, ela é influenciada por uma metrópole mundial, mas ela não é uma cidade que tem uma grande importância no mundo inteiro. Ela vai ter uma importância mais nacionalmente. É o caso de Brasília, é o caso de Porto Alegre, é o caso de Curitiba. As metrópoles nacionais, elas influenciam de certa maneira as metrópoles regionais. Como o próprio nome diz, essa é uma cidade central para a região. Então, Belém, Cuiabá, Campinas são cidades muito importantes para suas regiões. No caso de uma capital regional e de um centro regional, são cidades importantes, mas dentro de uma comparação hierárquica, não são tão importantes assim. A capital regional seria uma cidade como Ribeirão Preto. Seria uma cidade, então, com uma função importante para a região sudeste, que inclusive, né, Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, é uma cidade que não influencia apenas o estado de São Paulo, influencia algumas cidades do sul de Minas. Assim como um centro regional é uma cidade de importância mais local. Muitas cidadezinhas em volta costumam procurar esses centros regionais justamente para serviços médicos, para serviços de saúde, mas não é uma cidade que chega a ter uma influência maior do que dentro do seu próprio estado. As metrópoles mundiais também são conhecidas como cidades globais. Temos aqui então um mapa com as principais cidades globais do mundo. Eu gostaria que você reparasse a grande concentração dessas cidades globais nos Estados Unidos e na Europa, principalmente. Eu gostaria que você não confundisse o conceito de cidade global ou metrópole mundial com aquele conceito de megacidade. Megacidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, é uma cidade muito grande. Cidade global ou metrópole mundial
não necessariamente ela é muito grande ou muito populosa, com mais de 10 milhões de habitantes. Ela é uma cidade muito influente. Ela é uma cidade influente no contexto mundial. Por isso que existem tantas cidades desse tipo na Europa. Não são cidades tão grandes, mas são cidades muito influentes. Por que elas são tão influentes? Porque normalmente elas são as sedes das empresas transnacionais. Nessas cidades estão situadas essas sedes. Aquelas empresas, né, que estão espalhadas no mundo inteiro costumam ter sedes, então, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, como Buenos Aires, como Nova York, como Tóquio, como Pequim. Nessas cidades, além dessas sedes de transnacionais, também estão situados importantes bolsas de valores. As duas bolsas de valores mais importantes do mundo estão situadas em Nova York e Londres, na Inglaterra. Essas duas cidades são conhecidas como as cidades globais mais importantes do mundo. E no Brasil, a principal cidade global é São Paulo. Apesar do Rio de Janeiro também ser uma cidade global, São Paulo concentra mais fluxos da globalização, mais então empresários, mais turistas de negócio. Sendo assim, é considerada a principal cidade brasileira dentro da hierarquia urbana do nosso país.